Aqui. Vocês estão me ouvindo bem aí? O áudio tá bom aí, gurias? Falou. Vamos embora, então. Vamos dar sequência. Então, ontem, na nossa última aula, então, eu comecei a falar para vocês do campo gravitacional. Tá? Note que nós vamos estudar isso mais para frente de novo. Nós estudarmos campo elétrico e campo magnético. Tá? Eu quero fazer agora algumas colocações bem importantes a respeito do campo gravitacional, até para não precisar me repetir novamente lá na eletricidade. Lembre-se que o campo ele é uma espécie de transmissor de força. Então, você tem um objeto que é o gerador do campo e tem um objeto, esse segundo não é obrigado a estar no sistema, tá? Mas esse segundo ele tem um papel importante, que é a detecção, né, da existência do campo que o primeiro corpo produz ao redor dele. Tá? Então, no momento que você tem, que nem eu posso colocar assim na figura, ó, um planeta, tá? E um corpo, planeta de massa M, e um corpo de massa Mzinho. Tá? Se a gente quer saber se realmente esse planeta ele está criando um campo gravitacional ao redor dele, a gente pega esse segundo corpício, que eu sinalizei aqui, a gente coloca ele próximo desse corpo e abandona ele. No momento que a gente sabe que se esse corpo ele fica sob ação de alguma força exercida por parte do planeta, tá? Então é porque, havendo uma força atuando nele, que é a força gravitacional, automaticamente nós sabemos que existe um campo. Lembrando que a equação que nós temos para esse corpício, lembre-se bem, a força que atua nele é uma força gravitacional, mas nós chamamos ela também de peso, vulgarmente. Tá? Onde nessa equação do peso, o P é o valor dessa força, tá? Que está agindo sobre esse segundo corpo. Esse segundo corpo pode ser chamado de corpo de teste, corpo de prova. Tá? É um corpo de referência para verificar se essa força realmente está atuando nesse corpo, então indicando a presença de uma força, automaticamente nós sabemos que existe um campo, porque essa força que é o peso, tá? Ela é dada por uma propriedade de quem sofre a ação da força, que é a massa do corpício, daquele corpo que está próximo ao planeta, e o G, que é a intensidade do campo gravitacional. Tá? Lembre-se que eu falei para vocês que o G, normalmente, ele é visto como aceleração gravitacional. Nas questões de gravitação, eles não vão falar em aceleração gravitacional. Eles vão falar de intensidade do campo gravitacional também. Tá? Porque, na verdade, a gente fala aceleração quando o corpo está sendo acelerado. Então, se eu tenho essa minha caneta, né? Eu estou com ela aqui segurando na minha mão, o G está atuando sobre ela. Né? O G atua sobre ela, mas ela não está acelerada. Né? Se eu botar um referencial sobre a minha mesa, a velocidade dela é zero. Então, esse G ele não é mais qualificado em situações que nem a gente está avaliando agora, como uma aceleração gravitacional, porque não é isso que está sendo produzido nessas situações. Tá? O que a gente está observando é que ele tem um novo nome em função do novo efeito que a gente está analisando, que é o campo. Tá? O campo normalmente é um conceito bastante abstrato dentro da física. Tá? É um conceito difícil, às vezes até para a maioria dos estudantes compreenderem, por isso que normalmente os livros de física eles tratam o campo como uma região de ação. Né?
eu costumo dizer que o campo é um transmissor de força. No momento que você sabe que, ao colocar esse corpo nessa posição, existe uma força, no caso aqui, vamos chamar de força-peso, atuando sobre esse corpo, então, automaticamente, eu já sei que naquele local ali tem um campo gravitacional. Se eu trouxer ele, botar ele aqui, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto P, eu sei que ali vai ter a ação da força gravitacional. Então, ali tem campo gravitacional. Ou seja, se eu pegar e colocar esse corpo em qualquer lugar ali ao redor da Terra, vai atuar uma força exercida pela Terra. Então, na verdade, a gente sabe que esse campo realmente ele se encontra, ele existe ao redor do planeta que o cria. Tá? Esse é o ponto fundamental. Mas, se eu eliminar a existência desse objeto próximo ao planeta e apenas marcar um ponto P próximo ao planeta, tá? O que eu devo, como eu devo raciocinar sobre um problema desse tipo? Bom, em primeiro lugar, no momento que a gente se convence da existência do campo, ou seja, de que eu não preciso mais de um corpo, um segundo corpo, para testar a existência do campo. Eu sei que se eu botar qualquer corpo próximo da Terra, a Terra vai puxar. Então, se a Terra puxa, o planeta puxa esse corpo, então é porque existe um campo para transmitir essa força. Ou seja, a ideia do campo é que ele, na verdade, é um elemento, tá, que foi utilizado, foi introduzido na física para explicar as interações à distância. Tá? Como nós temos, por exemplo, interações gravitacionais, elas são à distância, as elétricas são à distância, as magnéticas são à distância. Então, em todas essas interações, sempre deve haver um campo, tem que existir um campo produzido por um dos corpos, para que a força que esse corpo exerce sobre o segundo, quando existir um segundo corpo, possa ser transmitida. Mas não é necessário que exista um segundo corpo no sistema, porque depois que a gente se convence de que, se eu tenho um planeta, ele cria ao redor dele um campo gravitacional, no caso, que é o que a gente está estudando, o que a gente faz na física é uma tipificação, que dentro da área da mecânica a gente tem um campo em função da interação entre as massas, que é o campo gravitacional. Quando a gente está na eletricidade, é lógico que lá na eletricidade nós não falaremos em campo gravitacional, nós falaremos em campo elétrico. Quando nós estamos no magnetismo, falaremos de campo magnético. Tá? Mas o importante aqui é entender que, no momento que você retira aquele segundo corpo, em função da gente já aceitar de que, havendo um corpo qualquer, tem que existir um campo gravitacional, e como eu tinha dito ontem para vocês, qualquer corpo cria um campo gravitacional, qualquer, basta ele ter massa. Ele tendo massa, ele tem campo gravitacional. Mas, numa condição de um corpo sozinho, tá, que é mais fácil de falar isso, é diferente de uma condição quando tem dois corpos, que nem, por exemplo, nós e a Terra. Nós criamos campos gravitacionais, o problema é que esse campo é infinitamente mais fraco do que o da Terra. Eu mostro, depois eu reitero isso usando a própria equação, tá? O que eu deduzi ontem para vocês do campo gravitacional. Mas eu vou terminar primeiro aqui no raciocínio. Se eu tenho um planeta de massa M, esse planeta aí, e eu seleciono um ponto P próximo do planeta, eu sei automaticamente que nesse local existe um campo gravitacional. Tá? E a intensidade dele é dada pela equação que a gente viu ontem. A constante da gravitação universal, a massa do planeta, dividido pela distância deste ponto em questão até o centro do planeta. Então, você deve tomar muito cuidado com isso. Então, essa distância aí, D, é a distância que tu tem do ponto P até o centro do planeta. Sempre nessas equações, a distância é sempre tomada em relação aos seus centros. Tá?
A gente não mede em relação à superfície do planeta. É sempre mensurável até o centro do planeta. Tá? Então, baseado no nosso modelo que nós temos aqui, lembre-se que esse modelo, tá, ele é só válido, não esqueçam disso, para pontos que estão da superfície em diante. Tá? Abaixo da superfície da Terra, essa equação não tem mais validade. Eu tinha comentado com vocês que o campo ele sofria quando a gente vai em direção ao centro da Terra, né, abaixo da superfície, ele vai decaindo linearmente. Tá? Depois do tempo até deduzo isso para vocês. Bom, mas seguindo aqui. Se eu tenho, então, uma expressão matemática que me permite determinar a intensidade do campo gravitacional nesse ponto P, tá? Tu vê que não é necessário um segundo corpo para isso. Tá? Então, a intensidade do campo gravitacional naquele ponto P, ela é dependente da massa do planeta, da distância em que esse ponto está ao centro do planeta. É só isso que eu preciso para determinar a intensidade do G. Mais nada. Tá? E esse tipo de problema independe se a Terra, por exemplo, é achatada ou não. Porque não interessa, se eu pegar essa mesma distância e passar agora em relação a um giro de 90 graus, já que vocês estão vendo que esse meu planeta ele é meio achatado. Os planetas eles têm achatamento. Tá? O Newton foi o que eu tinha dito para vocês, o cara que tinha deduzido, ele mostrou matematicamente que todo corpo que gira ao redor do seu próprio eixo, ele tende a sofrer achatamentos, ou seja, a massa ela tende a se deslocar em direção dos polos, né, do eixo de rotação dos polos para o Equador. Então, os planetas eles tendem a ter um achatamento. Uns mais, outros menos, mas o achatamento ele é real. Então, se eu pegasse essa mesma distância e passasse 90 graus, eu continuaria com a mesma distância do centro, isso não afetaria. Afeta quando eu pego um ponto sobre o polo do planeta e comparo com o Equador, porque aí as distâncias entre o raio equatorial e o raio polar é que são distintas. Bom, como é que eu faria para calcular, por exemplo, o campo gravitacional na superfície desse planeta? Eu já sei fazer o cálculo do campo a uma distância qualquer além da superfície. Então, para fazer esse cálculo aqui, a gente então tem que pegar sempre a distância ao centro, ou seja, nós pegaríamos aqui, vou marcar aqui com outra cor para vocês pelo menos já se acostumarem com isso. Eu tenho aqui o raio equatorial, digamos assim, e aqui uma altitude H, isso é uma altitude, uma altura que está da superfície para cima, tá? Então, esse D na minha equação é nada mais, nada menos que o raio do planeta mais a altitude que tu te encontra em relação à superfície. Então, tem que tomar muito cuidado que esse D é essa soma dessas duas distâncias. Tá? É a distância tomada do ponto P até o centro do planeta. E essa distância é a altitude desse ponto P até a superfície mais o raio do planeta ali, o raio equatorial, o raio polar, o raio em alguma latitude. Tá? Agora, se eu pegar um ponto sobre a superfície de um planeta, então se eu tenho um planeta qualquer, que horror, meu Deus do céu, e eu pego um ponto em sua superfície, o ponto P agora encontra-se sobre a superfície. Como é que eu faço para determinar a intensidade do campo gravitacional sobre a sua superfície? Nós vamos ter a expressão baseada no G, que é a nossa constante da gravitação universal, a massa do planeta, que é basicamente isso que define ali também, e, no caso, a minha distância agora é o raio. Não é uma fórmula nova, tá? Eu não quero que vocês fiquem achando, agora tem uma outra fórmula. Não, é a distância. Tá? É a distância tomada em relação ao centro. Tá? Só que essa distância desse ponto que está sobre a superfície é o centro e o raio. Tá? É o raio do planeta, que no caso ali poderia ser o raio equatorial. Tá? Então, esse é um ponto fundamental. Essa expressão,
a distância ela pode ser modificada. Ela não... O importante é sempre tu pensar assim, ó, a distância é do ponto em questão até o centro, tá? Sendo que esse ponto não pode estar abaixo da superfície. É bom que vocês registrem isso, tá? Então, no caso, nessa expressão, o D tem o mesmo valor de R. Tá? Por isso que eu troquei o D por R ao quadrado. Ali, tá? Ficaria o D ao quadrado. Tá? Então, essa seria a diferença nessa questão. Cuidado que a gente está trabalhando com o Sistema Internacional de Medidas, né? Ou seja, nós sabemos qual a unidade do G. Tá? Embora as pessoas até se assustem quando eu escrevo isso aqui, né? M vezes G, a gente sabe, o pessoal vai dizer, professor, isso aí é metros por segundo ao quadrado. Sim, mas também poderia ser Newton por quilograma, que é exatamente a mesma coisa. Tá? Se você abrir Newton ali, tu vai ter metros por segundo ao quadrado. Tu vai ter quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, 4 kg de cima com 1 kg de baixo. Tá? Mas não faz diferença. O importante é que isso aqui é exatamente a mesma coisa que está escrito metros por segundo ao quadrado. Então, a intensidade do campo gravitacional ela pode ser expressa por essas duas unidades. As duas são exatamente iguais. Isso implica que ela sendo no sistema internacional, eu não posso usar aquela distância ali em quilômetros, eu tenho que usar em metros, eu não posso usar massa em outra unidade, a não ser que seja o quilograma ali na minha fórmula. Então, tem que tomar muito cuidado com a parte de cálculo. Em algumas questões da lista que vocês vão se deparar, lembre-se daqueles probleminhas que eu comentei ontem. Tá? Vocês vão pegar uma questão que ele vai pedir para calcular o campo gravitacional da Terra em algum local. Aí ele não vai dar a massa da Terra. Portanto, você vai no Google e pesquisa, porque provavelmente essa questão não é da URGS. É uma questão de fora do estado, que essa informação ela vem naquela folha de formulário. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. Não é porque eu esqueci, tá? É porque não vem na questão. Então tomem cuidado com isso. Então, faltou esse dado, ele não deu ali o raio, eu preciso do raio para resolver o problema. Tá, então tu consulta. Simples, faça uma consulta simples que tu consegue resolver a questão. Não é nada extraordinário. Tá? O que não dá é para você ficar tentando resolver o problema faltando informação. Entendeu? Não faça isso. É claro que ele não vai pegar um planeta qualquer, porque um planeta qualquer teria que fornecer o raio, teria que fornecer a massa, teria que dar esses dados para calcular o campo gravitacional em algum ponto da superfície. Tá? Então, normalmente, isso acontece, ele já informa, olha, na Terra, tal, aí tu já sabe, o planeta Terra, precisa da massa do raio da Terra para calcular isso, tá? E não foi fornecido nada, eu pego ali no Google, eu coloco os valores, né, eu faço um arredondamento, porque vocês vão ver que os valores, eles têm muitas casas após a vírgula, né? Então aí fica a critério de vocês fazer os arredondamentos, tu vai aproximar a tua resposta. Né? Isso para os problemas da física não é uma coisa complexa, porque vocês normalmente já estão acostumados a ver que as respostas elas não ficaram próximas. Né? Então elas ficam uma distância confortável a ponto de tu fazer um arredondamento e não comprometer o teu cálculo. Alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Bom, deixa eu voltar aqui para finalizar meu raciocínio que eu estava comentando com vocês aqui. Bom, então eu tinha apresentado aqui a equação do campo ontem na nossa primeira aula, a partir da igualdade entre o peso e a força gravitacional. Então eu acabei deduzindo uma expressão para o G. Né? Então tomei muito cuidado para não ter aquela ideia de que o G é uma constante. Esse Gzinho aí que eu estou falando, o G maiúsculo é uma constante, porque ele é uma constante da gravitação universal. O G minúsculo, ele é a intensidade do campo gravitacional. Tá? Então, ele não é constante. Esse G que a gente tem aquela ideia, ele é sempre 10. Não é sempre 10. Ele vai variar. Eu tinha mostrado o comportamento do gráfico para vocês. E preciso fazer um último comentário em relação às proporções aqui também. Pela nossa equação aqui, como a gente pode observar, deixa eu ver aqui já está legal.
nessa figura que já dá para brincar. Deixa eu apagar isso aqui para passar para o lado. Então, imagine, por exemplo, que eu pegue um ponto que está, por exemplo, aqui, um ponto S, que está a uma distância da superfície da Terra, tá? De 3 raios terrestres. Tá? Então, digamos que o ponto P, tá? Deixa eu apagar essa parte aqui de baixo. Quem já copiou já está com isso aí na mão. Então, digamos que no ponto P, em P, nós temos uma intensidade que vale G do campo gravitacional. Em S, tá? Nós temos aí esse ponto afastado a 3 raios, né, desse planeta de sua superfície. Então, o distanciamento entre P e S, vamos falar assim, é de 3 raios do planeta. Tá? Como é que fica o campo gravitacional em S? Ele vai ser chamado de G'. Tá? Esse campo gravitacional tem que intensidade comparado com o ponto P? Tá? Bom, para chegar a esse resultado, bom, a gente sabe que à medida que você vai se afastando, o campo tem que ir diminuindo, né? Já que o G e a distância é uma relação do inverso do quadrado da distância. Tá? Só que cuidem para não cair nessas armadilhas, tá? Porque o pessoal toma ali, tá, não, tá, ok, entre P e S tu tem ali 3 raios. Então, se tem 3 raios, então esse campo vai ser 9 vezes menor. Tá? E aí o cara erra o problema, tá? Porque não é 9 vezes menor. Sempre que tu está medindo a intensidade, calculando a intensidade do campo gravitacional, tu tem que medir sempre a distância ao centro do planeta. Então, em P, ele vale G. Em S, a distância não é 3 raios do planeta, são 4 raios. Porque tu tem que medir em relação ao centro. A distância entre P e S, essa distância é 3 raios do planeta. Mas quando eu vou determinar quanto vale o campo gravitacional em S, tu tem que ter sempre a medida tomada em relação ao centro do planeta. Essa é a regra. Então, na hora de fazer o cálculo, eu sei que o meu G tem essa intensidade aqui. Tá? Esse é o valor do meu G. O meu G' vai ser G' igual a Gzão, Mzão, a massa do planeta não se altera, mas lembre-se que esse campo gravitacional ele é diretamente proporcional à massa do planeta, portanto, se a massa dobrar, a intensidade dele no ponto que tu está analisando vai dobrar, se triplicar a massa do planeta, vai triplicar a intensidade do campo gravitacional naquele ponto em questão. Mas aqui, como a gente sabe que não é assim para vai mudar, vai dobrar a massa do planeta, de que forma isso poderia acontecer? Bom, tem possibilidade disso acontecer, mas eu não vou discutir isso aqui. Tá? Então, é muito mais plausível eles optarem por mexer na distância. Pode ter questões que eles analisam a massa também, tá? Mas aí é só uma questão matemática, para analisar proporções. Então, nesse G', a tua distância em questão é 4 raios do planeta elevado ao quadrado. Portanto, o meu G' vai ser o Gzão, o Mzão, dividido por 16R ao quadrado. Bom, como eu já sei que isso aqui, ó, isso aqui é o meu G. Ó, Gzão, Mzão, dividido por R quadrado, é o valor do meu G. Tá? Então, eu posso substituir. Então, meu G', meu campo gravitacional naquele ponto S é a intensidade do campo gravitacional na superfície do planeta dividido por 16. Ou seja, a intensidade nesse ponto S é 16 vezes menor que no ponto P. Tá? Então, essas manobras matemáticas
tá? Vocês vão precisar executar essa lista, vai ter muito disso com letra também, é claro, né? Eu não faço quase nada disso com número, porque pegar um problema numérico é botar na fórmula e calcular. É matemática de ensino fundamental. Não tem nada, oh meu Deus. Não, gente, acho que nesse aspecto é tu pegar ali o valor do G, que é um número com notação científica, da massa, que é um número com notação científica, ou do raio com notação científica, e trabalhar isso com isso. É um problema de matemática e de ensino fundamental. Notação científica não é uma coisa de ensino médio. Tá? Isso se aprende lá no ensino fundamental. Então, é uma coisa que, a princípio, não é para incomodar vocês. Tá? Você tem que ter isso bem claro na cabeça. Notação científica, se tiver e tem problemas de cálculo na lista, porque tem algumas universidades que pedem essas babaquices. Os problemas que acabam sendo mais nojentos são esses problemas em que tem muita letra envolvida no meio. Mas eu espero que, à medida que essas listas elas vão passando uma após a outra, esses problemas de letras, eles automaticamente já começam a ficar mais tranquilos para vocês. Né? De tantas questões que vocês são obrigados a fazer nesse estilo, já passa a ser natural trabalhar com letras, né? E não ser tão impactante como é nas primeiras listas. Né? Então, o aluno ele já começa já a se conformar, já começa a entender a mecânica desse tipo de problema com letra. E as universidades federais gostam muito disso. Tem algumas particulares que também fazem questões com letras. A UPF, uma delas, de Passo Fundo, né, faz isso. Algumas questões, às vezes, aparecem com letras. Então, não é uma coisa que possa ser ignorada para as particulares. Alguma dúvida até aqui? Aguardo o retorno aí de vocês. Obrigado, Iago. Bom, qual parte, Adriana, tu quer que eu explique de novo ali do cálculo? Desde o início, algum ponto ali do meio dele, tudo, sem problemas. Vamos lá. Eu vou apagar isso aqui de novo. Vamos apagar mais uma vez. Não temos problemas. Tá? Vou fazer bonitinho para você entender. Vai acompanhando comigo etapa por etapa. Eu vou fazendo bem devagarinho, tá? Bom, então vamos considerar assim. Eu só vou escrever um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Vamos considerar que aqui nesse ponto aqui da superfície, tá? A intensidade do campo gravitacional, ela assumisse um valor, mas eu não vou colocar esse valor, eu vou chamar ele de G. Tá? É como se na matemática tu chamasse aquilo de X. Tá? Então, ali naquele ponto P, que é um ponto que está sobre a superfície, a intensidade do campo gravitacional vale G. Aí ele diz que nós pegamos um segundo ponto, S, que encontra-se a uma distância do ponto P, tá? De 3R, já que o planeta tem um raio R, ele coloca que a distância entre os dois pontos, P e S, é de 3R. E lá naquele ponto S, a intensidade do campo gravitacional não é a mesma, né, que no ponto P, até porque está mais distante. Lembre-se, quanto mais distante, já que é uma relação inversa do quadrado, a distância vai aumentando, o campo vai caindo, é lógico que a gente já tem que se ligar nisso. Tá? Se você está aumentando a distância, né, esse G, né, que tu está pegando em distâncias maiores, ele vai ficando cada vez menor. Tá? Então, a gente já sabe que esse G' tem que ter um valor menor no ponto S do que no ponto P. Ok? Bom, a gente sabe que no ponto P, o cálculo é a aplicação meramente da fórmula, né? Então, em P, a intensidade do campo vai ser G, a constante da gravitação universal, a massa do planeta, dividido pela distância do ponto P ao centro do planeta. Quem é essa distância? É o R e elevado ao quadrado, que é a fórmula. Tá? Adriana, tudo bem, meu anjo? Até aqui? Vou indo por partes aqui, tá? Vou fazendo e nós vamos conversando. Vai me dando um retorninho aí. Beleza. Tá? Eu só vou seguir. Cada vez que tu der um sim, eu vou indo. Senão eu paro tudo.
Tá? Então, nós, ó, aqui já determinamos a intensidade de Epsilon, mas os valores não tem valor nenhum, não precisa te preocupar. A massa do planeta é M, não tem, é tudo letra. Tem que lembrar disso, é tudo letra. Tá? Então, relaxa, porque tuas contas é tudo com letrinha, o que, a princípio, não vai te judiar tanto com os números quebrados ou com notação científica. Só tem que ter cuidado de trabalhar com as letrinhas. É só isso. Já em P, quer dizer, em P, em S, tá? No ponto S, como é que vai ficar, então, a intensidade do campo gravitacional? Então, desculpa aí, que estão com obra e um prédio na frente. Os caras estão construindo um prédio. De manhã cedo eu já acordo com essas lindas marteladas aí. Então, Adriano, lá no ponto S, eu vou calcular agora a minha intensidade do campo gravitacional. Então, usamos a mesma fórmula, ou seja, usamos a constante da gravitação universal, pegamos a massa do planeta e dividimos pela distância que esse ponto S encontra-se ao centro do planeta. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Tu está calculando a intensidade do campo gravitacional neste ponto S aqui, ó. E a distância que tu tem que tomar é sempre deste ponto S aqui até o centro do planeta. Essa é a distância em questão. Do ponto P, era do ponto P ao centro do planeta, que valia R. Neste caso aqui, tu tem a distância entre o ponto S e o ponto P, que são 3R, são 3 raios do planeta, mais do ponto P até o centro. Ou seja, são 4 raios do planeta, a distância do ponto S ao centro do planeta. E aí tu vai ter, então, aqui 4R elevado ao quadrado. Adrianinha, me confirma, tá tudo claro agora para ti aí? Aguardo mais uma vez teu retorno. Beleza. Uhul. Vamos embora. Seguindo o baile. Então, só tem ali uma conta ali para fazer, né? Que é aquele denominador. Não tem mais nada ali para a gente fazer. O G continua sendo G, o M continua M. E aí aquele 4R ali dentro tem que levar ao quadrado. Então, tu vai ter ali, elevando ao quadrado 16, o 4, né? E o R ao quadrado fica R ao quadrado. Vou perguntar de novo. Tudo bem? Vamos lá. Terceiro sim. Vamos ver se vai sair tudo ok. Aí agora é que vem a mutreta, Adriano. Tá? Agora vem a outra mutreta. Né? Porque eu preciso saber esse campo nesse ponto S, como é que fica a intensidade dele comparada do ponto P? Como é que eu faço essa comparação? Tá? Então, como eu já sei que no ponto P, o meu G vale isso aqui, ó, esse é o valor do G. E eu sei que lá no ponto S, esse GM sobre R quadrado está aqui, ó. Ele está ali, ó. Tá? Então, eu posso trocar todo aquele caminhão ali, G vezes M sobre R, por essa letrinha aqui, ó, G. Tá? Então, no caso, eu vou retirar toda aquela coisa ali e vou escrever G, tá? Todo aquele Gzão, M dividido por R ao quadrado vira G, que é o que está ali em cima escrito. E apenas acrescento dividido por 16. Tá? Vê se tu conseguiu entender essa parte, que é essa parte mais nojenta, que é essa troca de variável que vocês, por exemplo, aprendem na matemática. Ou seja, tu tem ali um elemento da matemática, que é esse Gzão M por R, que eu chamo de Gzinho. Tá? E aí eu simplesmente, em algum ponto lá do outro cálculo, eu enxergo o mesmo elemento que eu tinha lá em cima. Então, eu troco esse elemento grande pelo G, e aí só sobra o dividido por 16. Né? Aí eu posso concluir que, nesse ponto S, o campo gravitacional é 16 vezes menor do que em P. Tá? Me confirma se isso ficou claro aí para ti, se quer algum esclarecimento nessa parte final ainda, alguma coisinha. Fica no teu aguardo aí, Adriana. Tudo certo, professor. Muito obrigado pela participação. Coisa rara ouvir a tua voz, Adriana. É muito bom ouvir a voz de outras pessoas também na aula. Obrigado, tá? A Miriam pediu para a gente aparecer ontem na câmera.
na câmera você não precisa aparecer, eu nem quero que vocês fiquem aparecendo na câmera e tal, né? Acho que não é necessário eu obrigar você a fazer isso. É legal tu tirar suas dúvidas, meu anjo, sabe? Isso é uma coisa que eu brinco muito com vocês, tá? Eu sou debochado pra caramba, eu tenho esse meu lado assim mais sarcástico, mas tá, não dei bola para isso, tá? Eu tomo isso como uma brincadeira, mas tu viu quando eu te expliquei, a explicação é séria, o importante é que tu entenda, tá? Não sinta-se envergonhada, a fala, o importante é tu entender a matéria, é isso que é fundamental. Eu agradeço pela tua participação. Eu vi meus colegas que está todo mundo preocupado que vocês são tão quietinhos. Eu não dou bola, eu já estou acostumado a dar aula para médio há muitos anos. Ou seja, não é diferente muito o comportamento da turma atual dos outros anos. É um que outro ano que às vezes tu tem uma turma um pouco mais agitada, porque às vezes os alunos, que medicina, né, Adriana, tem um outro problema. A gente se acostuma a ver os meus alunos. As pessoas ouvem eu dizendo assim, como você se acostuma a ver todos os meus alunos todos os anos? É porque o sofrimento não é que nem, por exemplo, passar em letras, que tu faz o cursinho e está lá no final do ano aprovado. Medicina às vezes está num ano, 2 anos, 3 anos, ali correndo de um cursinho para o outro, no mesmo cursinho. Então, quando isso já começa a chegar no segundo ano, terceiro ano, já começa a ter uma intimidade melhor, os alunos já começam a brincar com o professor. Mas sempre quando tem alunos novos, é difícil. Por exemplo, a Tainá está toda hora me mandando mensagem, o João, meu caixeiro viajante, está sempre ali. Professor, ontem ele me mandou, acho que umas 2 questões, né? Nem sei se o caixeiro viajante chegou, ele não podia ter... tá aqui o João Vitor, né? Então, ele está sempre me mandando dúvida, a Tainá também, né? A Bárbara também manda as questões, e, sabe, isso é uma coisa que o aluno que já me conhece, ele já sabe, ele vai mandando, os outros sempre ficam um pouco meio retraídos, e o pessoal fica preocupado com vocês, eles ficam muito preocupados, porque, na verdade, a ideia do curso é sempre que vocês estejam melhor preparados. Quando vocês estão muito quietinhos, para nós, professores, é um pouco angustiante. Eu tive que me acostumar com isso, porque eu gosto dos alunos conversando comigo. Eu chegava no médio, eu saía do extensivo e ia para o médio, e todo mundo ficava te olhando e não abria a boca e falava nada. Nossa, eu pensava assim, eu só estou falando merda. Daqui a pouco esse pessoal vai me jogar a classe em cima de mim, sabe? Então, era um pouco desconfortante, assim, desconfortável a situação, mas eu aprendi um pouco a entender, tá? O aluno de média, às vezes tem gente sempre se olhando, do tipo, eu vou falar, aquele cara pode ficar achando que eu sou burro, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Aí eu costumo sempre dizer assim, cada um preocupe-se com o seu umbigo. É o meu mantra para um aluno de medicina. Desculpa a palavra, mas foda-se os outros. Cada um tem que se preocupar, é que, tu não vai passar se tu não aprender. Tu vai estar no ano seguinte, medicina é uma coisa complicada, é difícil, tu tem que ir bem, não é em português, tem que ir bem em tudo para conseguir ter uma nota boa. É muito. Não, exatamente, tem essa questão da concentração também, André. Por isso que eu respeito muito, às vezes, o silêncio de vocês. Eu só peço, às vezes, que me deem um retorno. É a única coisa que eu peço, assim, eu não gosto de forçar que o aluno parece que está sendo empurrado, não fala com o professor, fala. Não, eu acho que tu fala quando tu tem necessidade. Tem outros que me procuram em off, vão ali no Messenger e conversam comigo, sabe? Mas eu acho assim que vocês têm que se sentir à vontade para perguntar. E tem muitos aqui que nem sequer me conhecem, né? Tem várias pessoas aqui na sala que estão tendo aula pela primeira vez comigo, tirando aqueles que já tiveram, que nem o Paulo Cachumbu aí, que também já foi meu ex-aluno. Não, já tem pergunta, já vem direto, fala em off também, o Paulo, que eu falei, as gurias, mas não é todo mundo, os outros se sentem um pouco intimidados, então acontece. Mas eu entendo assim, eu estou fazendo meu trabalho, eu penso assim, eu estou fazendo meu trabalho da melhor forma possível. Eu tenho dado as listas, ou seja, material para vocês melhorarem, vocês não vão poder reclamar, né? Ou seja, tá nesse aspecto, assim, eu preparo um material muito muito robusto para vocês. Eu acredito que muitos devem estar sentindo muita dificuldade nesse material. Ontem a Tainá, ela falando, ele escrevendo assim, nossa, eu só confirmei de que realmente é muito complicada a dinâmica, que eu achava que eu sabia e não sabia. Não, a dinâmica é muito xarope mesmo. E é por isso que tu tem que estar conversando com o professor. Ontem o Paulo está falando, professor, como é que é essa questão aqui do trapézio? Mas isso aqui, eu falei, expliquei, ele, tá, beleza, deu, resolveu o problema, sabe? E é isso que tem que fazer.
sabe? Eu não quero que vocês tenham que estar interrompendo toda a minha aula para fazer perguntas. Isso aí, eu faço, estou sentindo necessidade. Eu não quero obrigar vocês a fazerem isso. Mas as dúvidas que tu encontra na lista, vocês têm que ser chato comigo. Vocês têm que ser um porre comigo. Vocês não podem perdoar nenhuma única dúvida. Tá com dúvida na lista? Professor, ó, tô te mandando a minha lista aqui, ó. A 10, a 12, a 15, a 16. Ou mandar as fotos que nem o pessoal manda. Ó, eu fiz assim. Por que não deu certo? O que no meu raciocínio está errado? E a dinâmica tem que ser assim. Normalmente eu quero confrontar assim, o que tu pensou? Eu pensei nisso. Tá, então, isso não pode, porque senão o mundo seria assim, 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 assim. Aí não faz sentido. É verdade. Então, tu tira isso fora da tua cabeça e tem que ser assim, 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 porque nós temos as leis de Newton que diz isso, isso, isso. Então, a dinâmica, ela tem um pouco desse aspecto de conversar. Tá? Vocês até não conversam quando eu estou explicando, beleza. Mas pode ter certeza, e eu tenho certeza absoluta disso. Na hora que vocês estão fazendo os exercícios, vocês vão dar muita cabeçada. Né? Na dinâmica, ela geralmente é assim. Se tu deixa de conversar com o professor quando ele está dando aula, perguntando, bom, mas aí eu perguntar depende se tu consegue. Eu já vi alunos assim, professor, eu não sei nem que pergunta eu vou fazer. Isso eu entendo perfeitamente. Mas quando tu começar a fazer os problemas, tu tem que ter perguntas para fazer. Né? E nesse aspecto, ainda acho que vocês fazem poucas perguntas. Eu acho que vocês me exigem muito pouco. Tá bom para mim, né? Para mim tá bom, porque eu não sou tão exigido, então eu tenho bastante tempo de folga. Mas eu acho que vocês deveriam exigir mais. Né? Nesse aspecto, eu vou ser mais cri-cri. Mas tá de boa, vamos seguir. Né? Mas não se preocupem, não se incomodem que vocês têm que falar na minha aula, vocês têm que mostrar o rosto. Não, não, não. Façam se vocês estiverem com vontade de fazer, não porque vocês são obrigados a fazer, tá? Se vocês quiserem perguntar em off, perguntem em off, tá? Eu não me importo. Na minha aula, eu sou tanto é que eu mandei as mensagens para meus colegas assim, eles falando, eu dando risada, assim, meu, isso aí tá igual para todo mundo, nem se preocupem, né? Isso aí faz parte. É um perfil de turma. Perfil de média é assim, são mais quietinhos, são mais fechadinhos, tá? Então não dá para a gente querer brigar com o aluno, querer que ele fala. Não, deixa cada um no seu tempo. Mas, como eu te falei, muito obrigado pela tua participação. Está aí respondida a sua dúvida. Está tudo beleza, Adrianinha? Né? Por onde eu posso falar contigo? Pode chamar pelo Messenger do Face, não tem problema. Tu tem o Face, Adriana? É o canal que os alunos estão usando. Aí a Tainá, o Paulo, o João, o pessoal que tem conversado comigo, eles estão direto ali no Messenger. Tá? O Messenger é uma ferramenta boa, tem tudo que tu precisa ali para a gente conversar. Se precisar, quando a coisa aperta, se for o caso, até hoje não precisou, né? Eu mando áudio, eu nem escrevo, porque escrever, às vezes é brabo explicar uma questão difícil. Então, às vezes eu te mando a resolução, que é o que o pessoal recebe, manda a resolução prontinha aqui, tira uma cópia aqui do meu tablet, manda a resolução e ainda explico, eu fiz assim, assim, assim. Se o aluno tem alguma dúvida, que nem alguns às vezes tem, me manda o retorno. Professor, nesse ponto aqui eu marquei e estou te mandando de volta. Como é que tu chegou nisso aqui? Aí eu fiz isso aqui, isso aqui, isso aqui. É bem de boa, bem tranquilo, Adriano. Tá? Mas fica à vontade. Né? O canal que tem, usem as tecnologias. Né? A gente está impedido de estar presencial. Mas isso não impede de vocês conversarem comigo pelas ferramentas que vocês têm para tirar dúvida. Não. Né? O pessoal aqui pode perguntar para os teus colegas aí. Eu respondo muito rápido as minhas questões. Tá? Muito rápido. Ontem eu estava saindo para pedalar, né, quando o João me mandou uma dúvida. Aí eu, eu vou pedalar, eu respondo depois, mas eu sou muito neurótico nessas coisas. Eu vou deixar o cara esperando até eu voltar de bike. Aí eu olhei ali a questão, olhei, é assim, 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 ó. Ele, beleza, senhor. Aí eu fui pedalar tranquilo com a minha consciência de que aquele aluno ali que está precisando de ajuda, eu ajudei. Mas já sabe, fica à vontade, não fique encabulada, tá? Assim, olhem sempre para mim como eu brinco para vocês. Assim, eu sou um professor de física,
Mas, antes de qualquer coisa, você tem que olhar quando estão fazendo pergunta como se fosse um amigo de você. Eu sei que eu não vou ser considerado um amigo, mas um amigo que está no bar batendo papo sobre física. É assim que eu quero que vocês olhem. Conversem sem ressalvas, sabe? Sem, eu tenho que ter um formalismo para conversar com esse cara. Não. Esquece isso. Tira todos os teus preconceitos. Tá? Acaba com todos eles e vai de coração aberto. Aí tu vai ver que não tem mistério. Só por favor, mesmo. Sempre se identifique pelo mestre. Nossa, eu estou aluno lá do Conecta, porque eu já estou acostumado com os mesmos. Quando começa a aparecer gente diferente, aí eu preciso saber de onde é que é. Mas seguindo aqui, então. Bom, então a parte com relação aí ao campo gravitacional é isso. Tá? A parte que eu precisava comentar com vocês era essa etapa aí das relações de proporções, mas elas obedecem a semelhanças aí que eu mostrei para vocês da força gravitacional, só que a diferença é que na força gravitacional, força é sempre uma grandeza que envolve uma interação entre corpos. Olha o plural, corpos. Então, na equação da força gravitacional, onde tem o Gzão, tem a massa 1 e a massa 2. Então, tem que aparecer as duas massas, porque força é uma interação entre corpos. Campo, não. Note. Primeiro erro que os alunos cometem é dizer que o campo faz força sobre um corpo. Isso não existe em lugar nenhum. Elimina isso da tua cabeça. O campo não exerce força sobre corpo algum. Quem exerce força sobre o corpo é o outro corpo. Tá? Quando tu larga um objeto, as pessoas dizem que a gravidade puxa os objetos. Nós já discutimos isso. A gravidade não puxa ninguém. Quem puxa é um corpo. É a Terra que puxa os corpos, é eu que puxo os corpos. Então, cuidem isso. Por isso que nas fórmulas em que tu calcula força, tá? Nessas, por exemplo, que nem a lei da gravitação universal, tu tem duas massas ali. Já a equação do campo gravitacional, tu tem apenas a massa de quem o produz. Cuida bem isso. Tá? Então, esse é um cuidado extremamente importante. Aquela equação do campo gravitacional do corpo que produz o campo. E ao redor dele não precisa ter outros objetos. Naqueles pontos ali, ó, naqueles pontos P e S, não tem corpos ali. São pontos no espaço. Tá? Ali não tem um objeto massivo em P, ali não tem um objeto massivo em S. Ali são pontos marcados em que eu estou analisando o campo gravitacional. Ali eu não posso falar em força de atração. Tá? Ali isso não existe. Porque para falar de força de atração, ó, aquele planeta está atraindo o S. Não. Só se tu botar um corpo ali de massa, Mzinho, aí esse planeta vai atrair. Mas se ali é só um ponto no espaço, é só um local no espaço, a única coisa que eu posso falar ali é que tem um campo gravitacional. Só isso. Tem um campo gravitacional. Mas, mas e a força, professor? Força não. Aí eu tenho que botar um segundo corpo. Aí o meu sistema ele tem que ter no mínimo 2 corpos para poder falar em força de atração ou até força de repulsão, quando fala na eletricidade, lá onde tem atração e repulsão. Satélites. Tá? Então, aqui nós temos um outro ponto importante. Na parte de satélites, cuidem. É lógico, nós vamos falar aqui de satélites artificiais. A Terra ela tem um satélite, mas é o natural, né? Que é o que não interessa aqui para nós, que é a Lua. Né? Então, os satélites eles já existem no nosso sistema solar, ou seja, os planetas eles possuem satélites. Por exemplo, Marte tem 2 satélites naturais, que é Phobos e Deimos. Tá? Por exemplo, se pegarmos Júpiter, Júpiter tem mais de 70 satélites naturais, ou seja, luas. Tá? Então, quando nós falamos luas, nós estamos falando de satélites naturais. Tá? Basicamente, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, acho que Netuno também, até Plutão, né? Mas embora Plutão não é considerado planeta, é um planeta não, aí já sai um pouco da nossa classificação. Esses planetas mesmo que eu falei para vocês, eles têm satélites naturais, luas. Tá? Agora, satélites artificiais são aqueles em que o homem criou e introduz
na órbita de um planeta qualquer, ou até de uma estrela também, pode ser. Tá? Então, por exemplo, hoje nós temos um satélite que orbita ao redor do Sol, tá? Que monitora a atividade solar. Tá? Mas, enfim, o satélite artificial é um equipamento criado pelo homem que orbita um corpo celeste. É assim que a gente vai qualificar um satélite artificial. Tá? Então, quando a gente tem um planeta qualquer, poderia ser a Terra, tá? Mas como assim poderia ser a Terra? Tem que ser a Terra, né, professor? Não, poderia ser a Terra. Nós temos satélites orbitando Marte, criados pelo homem. Então, lá em Marte, tem um satélite, ou tem satélites desenvolvidos pelo homem, lançados daqui da Terra, e foram até lá e entraram em órbita. Bom, e isso já é um feito extremamente fantástico, porque vocês, com tudo que a gente já vem discutindo aqui em aula, se vocês pararem para pensar, né, ali por volta de meados do século XX, foi a primeira vez que se colocou um satélite em órbita ao redor da Terra. E para isso, olha, foi um sacrifício imenso. Esse satélite ele foi o Sputnik, foi colocado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eles foram os primeiros a conseguir dar esse passo. Não sei se vocês já estão estudando Guerra Fria com o professor Davi, né? Mas, enfim, se vocês não viram isso ainda, vão ver, ou já deve ter visto no passado, porque normalmente o aluno de medicina ele já tem uma boa bagagem já de conteúdo, então, principalmente na área humanas, que é uma área que você se defende muitas vezes muito bem, né? Não digo que isso é geral para todos, né? Mas tem muita gente que se defende muito bem, ou seja, tem boa memória desses fatos. Tá? Então, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foram os primeiros na corrida espacial, isso foi pós Segunda Guerra Mundial, né? Então, começou uma corrida, na verdade foram duas corridas, né? Uma corrida armamentista entre o Ocidente e o Oriente, vamos dizer assim, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, essas duas corridas, a armamentista e a corrida espacial, caracterizaram ali aquela época chamada de Guerra Fria, né? Então, a corrida espacial estava embutida dentro dessa correria. E é claro, né, que a corrida espacial ganhou muito espaço, porque no momento que os caras eles estão preocupados com construção de armas, é lógico que o céu sobre as nossas cabeças passa a ser também um ponto fraco, né, quando tu pode ser atacado. Então, é lógico que os caras querem desenvolver sistemas de proteção e de monitoramento para evitar qualquer tipo de ataque. Então, quando os caras... Note, tenham isso bem claro na cabeça de vocês. A ideia de colocar um satélite em órbita, ela já é conhecida desde o trabalho de Isaac Newton. Newton já sabia como colocar um satélite em órbita. Tá? Diga-se de passagem. Tá? Vocês têm aí tranquilamente mais de 2 séculos para trás, praticamente 2 séculos para trás, tá? Desde a época de Newton, né? E o Newton já sabia pôr um satélite. Então, por que o Newton não botava um satélite em órbita? Porque não havia tecnologia, né? Para colocar um satélite em órbita, tem que ter uma tecnologia muito avançada, que para a época de Newton isso era totalmente fora de cogitação. Então, praticamente se levou 1,5 séculos até o homem ter tecnologia capaz de poder fazer um feito desse. Então, levou-se muito tempo para conseguir obter tecnologias capazes de colocar o Sputnik, que era uma bola, né, uma espécie de um corpo esférico, né, de alguns quilogramas aí que a União Soviética conseguiu colocar em órbita. Então, a União Soviética ela saiu na frente na corrida espacial. Depois, ela conseguiu, depois de matar, né, muitos cães, né, porque eles, a princípio, não usavam pessoas, né, eles usavam cães nos testes, porque a ideia deles era colocar alguém em órbita. Só que eles não iriam colocar uma pessoa
para fazer os testes. Então, eles botavam os cachorros dentro das naves. Então, os testes errados, adeus cachorrinho. Então, muitos cães morreram até a Laika, né, ter sido a primeira, né, a cadela, vamos dizer assim, o primeiro animal a entrar em órbita da Terra. Tá? Mas ela não voltou também viva para a Terra. Né? A própria Laika, que chegou em órbita da Terra, houve uma despressurização na câmara dela, quando ela estava em órbita, que a matou também. Tá? Então, para que o homem pudesse chegar, no caso que nem Yuri Gagarin, que também foi, no caso Yuri Gagarin, lá na União Soviética o termo é diferente dos Estados Unidos, tá? Eles chamam de cosmonauta, tá? Os Estados Unidos eles chamam de astronauta. Até os termos eles tinham diferentes, né? Eles não se assimilavam nem sequer na terminologia de quem está no espaço, ou seja, para a União Soviética eles falavam os cosmonautas, os Estados Unidos falavam em astronautas, tá? Então, o primeiro cosmonauta da União Soviética foi Yuri Gagarin, só que para ele chegar lá, como eu falei, muitos cachorrinhos perderam a vida nesse meio tempo. Então, a União Soviética colocou o primeiro satélite em órbita, depois colocou o primeiro ser vivo em órbita, que foi a Laika, que não durou muito tempo lá em cima, e depois o primeiro ser humano em órbita da Terra. Tá? É lógico que isso foi pisando no orgulho americano. Os americanos também são extremamente orgulhosos, né? E não queriam ficar para trás nessa corrida, que eles já estavam para trás. Então, ao mesmo tempo, os Estados Unidos começou a investir massivamente, né? Eles tinham um elemento importante no programa espacial deles. Note que os programas espaciais da União Soviética e dos Estados Unidos não foram programas espaciais, basicamente, cuja raiz vinha do conhecimento deles. Na verdade, esses dois grandes países, na época, eles conquistaram os feitos que eles conquistaram graças a um terceiro país. Droga. Vamos ver quem é que está bom em inglês. Que país é esse, meus queridos? Vamos lá. Vamos ver quem é que está bom aí. Translation for me. Germany. What is this? Enquanto você escreve, eu vou pegar um pouco d'água. Mas são os frescos, não são nem capazes de escrever o troço. Que barbaridade. Na Segunda Guerra Mundial, tá? No final dela, os Estados Unidos e a União Soviética eles invadiram a Alemanha, tá? E eles levaram tudo que eles conseguiram pegar, um antes do outro, é claro, dos segredos dos alemães. A Alemanha sempre foi um país que sempre esteve na frente tecnologicamente de muitos países aí no planeta. Tá? E a Alemanha tinha uma pessoa que era quem encabeçava os programas tecnológicos de foguetes deles, por exemplo. Não sei se vocês conhecem um pouco a história da Segunda Guerra Mundial mais a fundo, mas, por exemplo, havia um alemão chamado Ernest von Braun, né? Von Braun era um sonhador, era um daqueles aficionados por tirar o homem da Terra e levar para outro local. E ele era o cara que estava na linha da frente na Alemanha na construção dos foguetes. O V2, que era o foguete que era para ser lançado da Alemanha e poder atingir distâncias muito grandes, por exemplo, de poder enviar um foguete da Alemanha para a Inglaterra, ou talvez ir até para um outro continente, né? Era uma das armas que a Alemanha vinha desenvolvendo, né? E que era parte do trabalho de Ernest von Braun. Esse cara foi levado para os Estados Unidos, e ele quem chefiava o
programa espacial norte-americano. Na Rússia também. A Rússia levou muitos documentos, né, dos projetos de foguetes da Alemanha. Basicamente, assim, esses dois grandes países, eles desenvolveram, né, os seus programas espaciais graças à tecnologia que os alemães usavam, né? Então, o mérito, entre aspas, né, a gente pode dizer assim, o mérito é deles. Tá? Mas eu costumo sempre dizer assim, ó, o que nós fizemos pós-Segunda Guerra, né, triste, é um pouco triste ter que dizer isso, né, que tanta tecnologia se desenvolveu graças a uma coisa tão horrível que foi a guerra, a Segunda Guerra Mundial, né? E não só na Segunda, mas quanto na Primeira também, né, muita coisa se desenvolve na ânsia de produzir novas tecnologias para matar, né? Isso é uma lástima muito grande, mas o ser humano, infelizmente, ele às vezes tem essa postura, ou seja, a gente faz coisas legais sempre pensando primeiro em fazer coisas para matar as pessoas, né? Então, é triste. O próprio Albert Einstein, na época, na Alemanha, na Primeira Guerra, se eu não me engano, ele já tinha ido embora, tinha abandonado a Alemanha, em parte até em função de que a ciência na Alemanha ela estava toda voltada para produzir armas para matar. Os cientistas trabalhavam fortemente na construção de mecanismos, dispositivos que iriam servir para matar pessoas, né? Então, isso era totalmente contrário, porque o Einstein era um pacifista, né? E nunca gostava dessa questão armamentista. Mas a segunda metade do século XX, que foi a época em que eu nasci também na época do auge da Guerra Fria, que eu nasci em 1971. Então, essa era uma época assim, de muita tensão entre os dois grandes países, né? Principalmente ameaçando. Eu vivi numa época em que se falava muito nos testes nucleares no planeta, porque como a Segunda Guerra ela terminou com as duas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, e os Estados Unidos demonstrando que detinha uma tecnologia que ninguém poderia sequer ameaçá-lo, é lógico que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas também começou a investir pesado em cima disso. Mas é lógico que os satélites aqui, que é o nosso ponto principal, crucial, então, começaram a ser desenvolvidos, né? E hoje no vestibular isso é um ponto também importante. Existem algumas coisas sobre satélites artificiais que você deve saber. Uma delas é os tipos de satélites que a gente precisa conhecer e a questão da órbita de um satélite. Tá? Então, são os dois pontos que eu vou comentar agora com vocês. Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, assim, primeiro vamos falar da órbita do satélite. Tá? O satélite, para ser colocado em uma órbita, as pessoas muitas vezes não têm essa percepção, porque às vezes na escola não aprendem isso, está dentro desse conteúdo, e esse conteúdo às vezes nem é dado, deve ter gente que diz, eu nunca aprendi essa matéria de gravitação na minha vida. Mas eu acredito. Né? E aí não aprende essa parte. O satélite, para ser colocado numa órbita em específico, ele precisa de uma certa velocidade. Tá? É assim que funciona. Você não pega um foguete, simplesmente chega lá em cima, solta o satélite e volta. Não, se você fizer isso, ele cai de volta na Terra. Ou seja, esse satélite que orbita o planeta, ele precisa ter uma velocidade tangencial, para quem recorda, né? Tá? Esse satélite, ele não tem foguetes, né? Então, por exemplo, se você olhar o Sputnik, é uma esferinha fechada. Tá? Então, ele não precisa gastar energia para se manter em órbita. Tá? E para quem lembra, não, vou falar isso mais para frente, não dei isso, então vou ficar quieto, senão vai dar confusão aqui. Falarei isso nas próximas aulas. Aí. Então, esse satélite aqui, quando ele está em órbita da Terra, ele precisa de uma velocidade. Então, o foguete, quando ele sai da Terra, ele vai subindo e já vai inclinando a trajetória dele. Para no momento em que ele chega na órbita dele, isso. Tá? Então, o foguete ele vai subindo e vai inclinando a órbita. Quando ele chega na órbita do satélite, o que ele faz é desacoplar tá? A parte que está com o satélite e a outra parte cai na Terra e a outra parte segue em órbita com aquela velocidade que ele precisa ter para se manter em órbita ali.
Tá? E essa velocidade a gente determina como? Tá bom? Baseado no que nós já conhecemos, tá? A força que atua sobre o satélite é a força gravitacional. Tá? E ela faz o papel de força centrípeta. Tá? Você deve sempre tomar cuidado. Está fazendo um movimento curvilíneo, então já sabe que tem envolvido a força centrípeta. Então, no momento que eu igualo essas duas, a força centrípeta e a força gravitacional, eu abro as suas equações. Para quem tem boa memória, aí, a força centrípeta é aquela que tem, ó, observe, massa, emisão é a do planeta. Massa, emizinho, é o do satélite. Eu vou diferenciar isso. Então, a força centrípeta tem massa e a massa do satélite. Tá? É a massa do corpo que está ali sob a ação da força. Então, eu posso botar aqui, massa do satélite. Tá? Vezes a velocidade do satélite ao quadrado dividido pela, vamos dizer assim, como é que eu vou escrever isso aqui? Por D. D. A gente sabe que na fórmula, aqui na fórmula vocês vão ver, vou botar assim, é o raio orbital dele. Raio de órbita. Quem é esse raio de órbita, professor? O raio de órbita é a altitude dele, ou seja, que ele está à altura em relação ao chão, mais o raio do planeta, RP. Então tem que tomar muito cuidado com isso. O raio de órbita do satélite tá, é a altitude dele, que ele está daqui do solo até lá em cima, mais o raio, porque tu tem que tomar sempre a distância em relação ao centro do planeta. Nunca esqueça disso. Tu vai pegar sempre a distância do satélite até o centro do planeta. Então tem a altitude, que tu tem aqui, ó, H, que é isso aqui, mais o raio do planeta que tu tem ali. Então, é uma soma de duas distâncias do raio de órbita dele. Tá? Igual, tá, a força gravitacional. Gzão, a massa do planeta, a massa do satélite, dividido pelo raio orbital ao quadrado. Tá? A gente pode cortar um raio orbital de um lado com o outro, sobra um. A gente pode cortar a massa do satélite, tá, de um lado com o lado do outro. Tá? E aí nós vamos ter que a velocidade de órbita do satélite, como v está ao quadrado, para eliminar aquele quadrado do v, a gente tira a raiz dos dois lados da igualdade. Tá? Então, tu vai ter raiz quadrada de Gzão, a massa do planeta, dividido pelo raio de órbita do satélite. Então, essa é a velocidade orbital do satélite. Tá? A URGS até sabe que a maioria dos alunos nem conhece isso, né? Não sabe nada disso, né? Nunca viram isso na vida. Então, tem questões da URGS que eles até dão a fórmula para vocês terem uma ideia. Eles até dão a fórmula. Tá? Então, uma coisa com a qual vocês não precisam se preocupar é com esse elemento, tá? Então, vocês podem ficar bem tranquilos em relação a isso. Deixa eu aqui fazer um outro comentário. Essa velocidade de órbita, tá? Então, ela depende de que elementos, meus queridos? Ela depende da massa do planeta, tá? Tu vê que ela não depende da massa do satélite. Isso é uma das coisas que eles costumam sempre fazer afirmações, é isso. Eles dizem coisas do tipo assim, ó, a velocidade de órbita de um planeta depende da massa do satélite. Não, independente de qual for a massa que o satélite tem, isso é irrelevante para a velocidade orbital dele. Tá? O que interessa é a massa do planeta e a distância que esse satélite vai ficar do centro do planeta. Então, muito cuidado com isso. Tá? Então, essa é a única diferença nesse aspecto. Tá? Não entra a massa do satélite na equação. Então, toda vez que ele mencionar, tá, que numa dessas afirmações do tipo que a massa do planeta... Eles vão botar assim, ó, por exemplo, eu já vi eles fazendo desenhos colocando...
Você tem um planeta e tem uma órbita, e aí tu tem um satélite aqui, ó, de massa M, e aqui outro satélite na mesma órbita de massa 2M. Tá? A ideia deles é induzir o aluno a acreditar que a velocidade de órbita desses dois satélites é diferente. Tá? Mas isso é irrelevante. A velocidade de órbita deles é a mesma, porque eles estão na mesma órbita. Tá? E a massa desses satélites não tem relevância para a velocidade orbital. Se eles estão à mesma distância ao centro do planeta, então o raio orbital é o mesmo. A massa do planeta é a mesma. Então a velocidade orbital é a mesma. Tá? Então, muito cuidado com isso. A massa do satélite não interfere na velocidade orbital. Tá? Um outro ponto aqui para finalizar a parte dos satélites, tá? É os satélites. Existe um tipo de satélite geoestacionário. Esse aqui é um satélite, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu já mostro aqui satélite geoestacionário. GIF. Legal. Acho que aqui vai dar. Tem uns gifzinhos bem bonitinhos aqui que dá para mostrar para vocês aqui desse satélite geoestacionário. Deixa eu ver se eu acho que roda bem. Ah, achei. Tá. Então deixa eu parar aqui interromper o meu iPad aqui e mostrar aqui a minha tela para vocês verem. Tá. O satélite geoestacionário, gente, é um tipo de satélite que vocês podem observar aí na animação. Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho mais aqui. Deu. Consegui ampliar um pouquinho mais. Tá. Esse pontinho vermelho ali que está girando é o satélite. Ali tem outro mais atrás, tá? São dois satélites geoestacionários. Vocês podem perceber que ele acompanha, tá, a Terra. Tá? Ele fica acompanhando junto o movimento da Terra. Isso quer dizer que um satélite geoestacionário ele tem um período orbital de 24 horas. Tá? Então, porque ele está acompanhando, ou seja, a Terra está girando, ele está girando junto com a Terra. Só cuidem para não dizer coisas do tipo assim, ó, ele tem uma velocidade igual à da Terra. Não, cuidado, tá? Ele está num raio maior. Então, lembre-se do MCU. Aqui tu tem que lembrar muito do MCU. Se tu está acompanhando um ponto que está lá na superfície da Terra, mas tu está num raio maior, tu tem que ter uma velocidade maior. Então, tem que tomar cuidado com isso. Ou seja, as velocidades são diferentes, as velocidades não são iguais. Tá? A gente aprendeu isso no MCU. Então, quando tem um satélite viajando, tá? Só que o cuidado que o satélite não é que nem o MCU em termos de matemática. Tá? Aquela equação não é igual ao 2πr pelo período. Então, tem que tomar muito cuidado. Tá? Então, atento a esse detalhe. Lá o raio está inverso. Lá no MCU, tu está com ele direto. E lá tu está com o inverso dentro da raiz. Então, tem que tomar cuidado. Mas não dá para dizer que o satélite tem a mesma velocidade que um ponto na superfície da Terra. Tá? Então, muito cuidado com isso. Então, como eu estava falando aqui para vocês, o período orbital dele, tá, é um período de 24 horas. Então, por exemplo, quem tem TV via satélite em casa, tipo Sky, essa antena ela está apontada para um satélite geoestacionário. Tá? Então, é um satélite que acompanha a gente. Se ele estivesse se movendo e não acompanhando, então a gente não conseguiria ver nada na TV. Não teria nunca imagem na TV. Tá? Então, esse cara teria que estar, para poder ter imagem, tem que estar andando junto com a gente. Ele vai acompanhando a Terra, tendo o mesmo período.
Outro ponto importante, esse satélite ele tem uma órbita que está contida no plano equatorial. Tá? Então, o plano de órbita dele é o plano equatorial. Então, plano orbital, vou botar abreviado. Tá, não estou com o iPad aqui. Então, anotem aí vocês, tá? O plano de órbita dele está contido no plano equatorial. Ou seja, ele não pode, por exemplo, pegar a Terra, aqui estão os polos, e ele fazer isso aqui assim. Ó. Ele tem que girar sempre ali num plano contido no plano do Equador. Tá? Então, não pode girar atravessado ao Equador, não. Ele tem que estar girando sempre em relação ao Equador. E como vocês podem ver, no mesmo sentido de rotação da Terra. Tá? A altitude dele, altitude, cuidem. Altitude é altura, não é a distância em relação ao centro da Terra. A altitude de um satélite geoestacionário é de 36 mil quilômetros, se eu não me engano. Tá? Ou seja, a distância ao centro tem que adicionar mais 6 mil quilômetros, que é o raio da Terra, aproximadamente. Já que a Terra não é uma esfera, tem que cuidar disso. Para um ponto, então, que encontra-se na superfície da Terra, então, para nós, se a gente pudesse enxergar esse satélite no céu, nós enxergaríamos ele em repouso, ou seja, para um referencial na superfície da Terra, esse satélite ele estaria em repouso, tem que tomar cuidado, ou seja, para um observador que olha da superfície e pudesse vê-lo, ele enxergaria ele parado. Às vezes os alunos me mandam filmagens de objetos que eles veem cruzando o céu, geralmente no fim da tarde. Tá? Geralmente é o horário clássico de aluno me mandar: Sor, eu estou vendo um objeto aqui se mexer no céu e está andando muito rápido no céu. Eu simplesmente assim, bom, é fim da tarde, é um satélite. Eu digo, geralmente eu respondo assim: fica de olho nele que já vai sumir. A pessoa, já sumiu, é um satélite. Tá? Mas esse tipo de satélite não é geoestacionário. Tu não pode ver ele se movendo no céu. Tá? E nós temos muitos satélites no céu. Acho que até tem aqui na internet aqui, satélites em órbita da Terra. Aqui dá para você ter uma noção da quantidade de satélites em órbita da Terra. Tem muitos satélites. A imagem basicamente é essa aqui. Ó. Essa aqui é a imagem da quantidade de lixo que orbita a Terra. Cada ponto desse clarinho aqui são satélites, são outros objetos que foram abandonados ao redor da Terra. Tá? Então, isso é só para vocês terem uma ideia de como tem porcaria orbitando sobre as nossas cabeças. Então, às vezes as pessoas me perguntam: nossa, eu vi um objeto essa noite, nossa, eu também vi, eu vi também semana passada. Bom, com a quantidade de lixo que existe orbitando o planeta, é muito difícil que de vez em quando tu veja algum objeto esquisito vagando pelo céu e de repente sumindo. Tá? Então, tu tem muita porcaria orbitando a Terra. E a quantidade é imensa. Tem até aplicativos que mostram as órbitas dos planetas, podem baixá-los também pela lojinha do celular de vocês. Tá? Mas a quantidade é imensa de porcaria que tem. Tem coisas aí que estão orbitando, mas já nem funcionam mais. Outras, literalmente, são pedaços de peças que foram literalmente abandonados, ao invés de trazer para a Terra, e deixaram em órbita lá. Até porque se eles resolverem cair, eles lembram-se, estão caindo eternamente. Só que eles nunca chegam no solo. Mas se eles resolverem sair da órbita deles e ir em direção ao solo, a atmosfera pulveriza a maioria desses objetos aí, eles não chegam nem no solo, né? Eles são antes pulverizados. Bueno, então, essa parte aqui é isso. Voltando aqui ao iPad, mais uma vez. Então, cuidem, esses satélites geoestacionários são muito usados para telecomunicações. Tá? É amplamente utilizado nesse aspecto, tá? Porque foram graças aos satélites que a gente hoje consegue assistir, né, informações, programas que estão sendo passados em outros locais, em outros países, que a gente pode ver
que a gente tem internet, que pode acessar informações, vídeos em tempo quase que real, de um lugar do planeta para outro, né, em um intervalo de tempo muito curto. Tá? Então, isso é algo extremamente fascinante. Mas é tudo graças aos satélites. Os terraplanistas não sabem explicar isso. Os coitados terraplanistas não entendem como é que isso funciona. Isso para eles é mágica. Mas aí, falando agora rapidamente para o meu amigo aqui, o Paulo Caxambu, tá? Existe uma coisa chamada de velocidade de escape. Isso é meio que uma curiosidade. Eu nunca vi cair no vestibular aqui para nós. Tá? Mas a velocidade de escape, eu vou fazer um comentário, é a mesma expressão matemática que a gente viu antes, com um detalhezinho, tem um 2 aqui. Tá? Essa velocidade de escape aqui, tá, gente, é a velocidade para poder escapar do puxão gravitacional da Terra. Então, quando você quer mandar agora uma missão para Marte, que é o que já foi feito, lembre-se que quando você está colocando um satélite em órbita da Terra, você nunca vai atingir essa velocidade, tá? Que é o dobro da velocidade de órbita de um satélite. Para quem está prestando atenção na aula aí, na equação anterior, tu tem apenas Gm sobre R. Aqui tu tem 2 Gm ali dentro da raiz, tá? Então, quando tu quer botar um satélite em órbita, tu nunca vai chegar nessa velocidade. Tá? Tu vai chegar na metade dessa velocidade. Agora, quando você quer botar um satélite em órbita em Marte, é lógico que o foguete que sai aqui da Terra, ele tem que atingir essa velocidade, no mínimo, para não ficar em órbita da Terra, ou, se for até muito menor, cair. Tá? Então, quando você atinge essa velocidade, a velocidade de órbita, normalmente, dos satélites é em torno aí de 11 quilômetros por... Perdão, a velocidade, se eu não me engano, para ultrapassar... Perdão, a velocidade para poder escapar do puxão gravitacional tem que ser superior a 11 km por segundo. Tá? Se eu não me engano, é isso. É por volta desse valor. Tá? Então, é uma velocidade muito alta, tá? Uma velocidade muito grande, mas é a velocidade para poder mandar, por exemplo, uma missão para outro local, você tem que ter, então, uma propulsão grande o suficiente que gere velocidades bem altas para o foguete escapar, né, desse puxão gravitacional da Terra e poder ir em direção a outro planeta. Então, vocês devem imaginar o quão é complexo isso, porque quando você tem aqui a Terra e tem um foguete saindo da Terra, vocês devem lembrar que, por exemplo, esse foguete vai em direção a um outro planeta, como, por exemplo, Marte e Terra. Então, esse foguete, ele não mira Marte, como a gente mira um obstáculo numa parede, porque Marte também está em movimento. Então, esse foguete, ele tem que, obviamente, estar sempre analisando o movimento de Marte para quando chegar lá em Marte, ele entrar na órbita de Marte e ficar em órbita de Marte. Tem que ser capturado pelo puxão gravitacional de Marte. Então, imagine que a Terra está em movimento, Marte está em movimento, tu lança um objeto daqui da Terra que também já está em movimento para acertar outro objeto que está em movimento. E não acertar o objeto para acertar a órbita que esse objeto tem que entrar certinho para não perder, né, alguns bilhões de dólares numa missão dessas. Então, observe quão é complexo. E isso que Marte é o objeto mais perto. Nós tínhamos há pouco tempo um satélite em Saturno, que está muito mais distante. Tá? Nós temos, eu acho, ainda não me lembro agora, um satélite em Júpiter também. Tá? Nós colocamos uma sonda na superfície de uma das luas de Júpiter. Então, imagine todo o desenvolvimento tecnológico para essas coisas conseguirem ter o sucesso que essas missões têm. Tá? Então, isso aqui já é uma parte muito bacana da astronomia, que é a parte mais moderna dela, em termos principalmente das comunicações, porque a gente consegue botar um objeto, um aparato muito longe da Terra e conseguir enviar informações de lá para cá, graças a esses satélites. Mas para isso acontecer, você tem que atingir aquela velocidade de escape. Tá? Senão, você não consegue escapar. Bueno, a nossa aula de hoje, então, é isso. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui a lista para vocês. Tá? Já vou mandar por aqui. Eu ia mandar lá pelo plural,
Ou eu mando lá pelo plural? Aí eu vou botar lá no plural porque é o certinho, né? É o que a empresa pede. Eu vou colocar a lista agora lá no plural para vocês, tá? Então vocês podem já baixar ela e começar a fazer os exercícios. Na quinta-feira eu vou falar sobre a astronomia moderna. Eu vou falar um pouco sobre a parte que envolve o século XX, o início do século XX, ou seja, a visão de universo que se tinha e a visão que se construiu. Tá? E aí nós encerramos a astronomia, mas isso já interfere muito pouco sobre os exercícios na lista, tá? Mas vocês já podem, pelo menos quem já terminou, já pode começar a fazer os exercícios, certo, meus queridos? Se não há nenhuma dúvida, eu me despeço de todos vocês. Desejo a todos uma boa terça-feira. Façam bastante os exercícios, né? Não deixem de fazê-los, é claro. Não. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Se precisarem de alguma ajuda, eu estou aberto às dúvidas de vocês. Não deixem de fazer os exercícios. As listas, elas são muito importantes. Eu preparo elas com muito amor e carinho para que vocês possam verificar exatamente como é que são as questões de cada instituição. Tu vê que eu tenho toda uma preocupação de colocar, né, o ano do vestibular, a instituição, para que você veja, olha, isso aqui é o tipo de questão que tu vai encarar pela frente. Então é importante que tu identifique essa questão. Eu não gosto muito assim dos livros que eles colocam as questões sem as fontes. Eu acho isso muito ruim. Acho que é importante o aluno ter a fonte da questão, até porque se tiver algum problema é fácil de vocês colocarem, tu copia ali um trecho do enunciado, já vê se realmente. Aí eu tô achando que esse gabarito está errado. Eu faço só olhar, vou encontrar na internet ali a resposta, então tu vai ver se realmente o meu gabarito está com problema. Né? Até agora, tu vê, só teve uma única reclamação de todas as listas até agora que eu passei. Então está muito bom, né? Ou seja, o índice de confiabilidade deve estar bem mais alto ainda. Ou seja, eu acredito que as pessoas, quando elas erram a questão, dificilmente elas duvidam do gabarito. Uma boa terça-feira para todos, um grande beijão e até a próxima aula, meus queridos. Até mais. Bye, bye. Tchau, 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 gente. Bye, bye.